Uma das principais características das mulheres de hoje é a independência, o que pode ser muito positivo. Só que para alguns homens, ou para muitos homens, isso não é visto com bons olhos. Enquanto elas são incentivadas desde cedo a terem seu próprio dinheiro e a priorizarem os estudos e a carreira, alguns homens bastante orgulhosos têm dificuldade em conviver com isso. E o problema piora quando eles se tornam um casal. O convívio vira uma verdadeira queda de braço e, se ninguém cede, mais cedo ou mais tarde os dois vão enfrentar uma séria crise no casamento. Mas todo mundo tem suas razões para ter esses traços de personalidade, que dependem da história de vida de cada um e pelo que cada um já passou, né? E nós vamos começar conhecendo as razões da Regina, que tiveram início na infância dela e na própria história da família. Vamos acompanhar. Bom, a minha infância ela foi comum, com amigos, escola, exceto pela particularidade com relação aos meus pais. Infelizmente, o meu pai tinha um vício, né, que era a bebida, e isso trouxe para o ambiente familiar uma relação de muitos atritos, muitas brigas. Olha, minha mãe é uma coisa muito boa, foi uma pessoa maravilhosa. E ela, desde eu muito pequena, ela sempre me ensinava, sempre me preparava, me mostrava o porquê das coisas. Tentava intermediar um pouco entre essas situações entre eu e meu pai. Ela foi comigo ao banco, então ela frisou bem, né? Olha, o ônibus que tem que pegar, o número do ônibus, o ponto que tem que descer, como que você deve entrar na agência, aonde você deve procurar o guichê, qual que paga, enfim. E aí eu fui ouvindo aquilo, mas sem entender muito bem o porquê que ela pontuava para mim em cada situação. E aí ela pegou, a gente estava voltando embora para casa, ela falou assim, o mês que vem quem vai vir pagar a conta vai ser você. Aí eu olhei assim e falei, nossa mãe, senti aquilo como uma punição, né? O que eu fiz de errado? Fiquei até um pouco chateada, falei, mãe, você não gosta de mim? E ela falou, não, eu amo você, porque eu tenho que preparar você para a vida. Realmente, a vida da Regina não foi nada fácil, porque desde cedo ela teve que contar com ela mesma, né? A gente entende como a vida familiar da Regina teve um papel definitivo na mulher e na esposa que ela se tornou. Uma pessoa objetiva, guerreira e muito sofrida. Agora vamos conhecer o outro personagem dessa história, o Ailton. E vocês vão perceber que os dois têm várias coisas em comum. Acompanhem. Minha vida na minha infância, né, era igual como toda criança, né? Só que eu tinha um empecilho, né? Que era o meu pai, né? Ele me privava de muita coisa. Tudo que muita criança tinha vontade de fazer na época, eu até tentava fazer, mas tinha que fazer escondido dele, né? Como jogar bola, soltar pipa. Para ele, tudo isso era uma má influência na minha vida, né? Eu fui crescendo, né? Com essas atitudes dele, né? Ele chegou a falar para mim que era para eu ter nascido morto. Quando minha irmã nasceu, ele não agredia ela, ele não batia nela. Então isso só me comprovava a cada dia que ele não gostava de mim. Eu tinha na cabeça que ele não gostava de mim. E chegou uma época que eu não aceitava mais. Então ele até tentava me bater, mas eu falava para ele, vem, só que não ia dar legal, não ia ser legal, né? Na verdade eu tinha uma característica que ele tem até hoje, né? Que é o orgulho. Então, tanto ele, da parte dele, ele não cedia, quanto a minha também, em cobrá-lo. A gente viu aí que tanto a Regina como o Ailton tiveram pais agressivos, né? Uma vida muito sofrida. Os dois vieram de casamentos desfeitos. Bom, enquanto ela se tornou uma mulher totalmente independente, ele se tornou um homem orgulhoso, inseguro. E aí que a gente tem que procurar entender até que ponto a insegurança atrapalha e o orgulho atrapalha no relacionamento. Então a gente vai ver essa entrevista com o Renato e a Cris. Acompanhe. Tudo bem, Ailton? Tudo bem, Regina? Tudo bem. Tudo bem. Bem-vindos ao programa, obrigado por nos receber, pela entrevista. Antes de falar de vocês dois, vamos falar brevemente de vocês terem vindo de relacionamentos anteriores, que já foram fracassados, e depois como vocês se encontraram e a crise que vocês viveram. Começando com você, Ailton, qual é a sua história? O que aconteceu com você? Eu vi de uma família, Renato, que o pessoal, meus pais, né? Muito rígido, né? Queriam tudo certo, as coisas tudo ali no lugar, né? E eu fui crescendo dessa maneira, né? Tive ali os meus atritos com meu pai, né? Em alguns momentos ele era muito ríspido e até ignorante demais,
com uma criança de 8, 9, 10 anos. E me batia muito, chegou a me agredir, me dar soco, quebrar meu maxilar, tirar meu maxilar do lugar. E o tempo foi passando e eu fui crescendo. Fiquei mal, fui ficando mal por causa dessas lembranças, dessa bagagem, fui trazendo para os meus relacionamentos. Porque esses abusos físicos também vinham com abusos verbais. Sim, sim, sim. Tanto que ele batia e xingava ao mesmo tempo. Falava o que para você? Eu sei que deve ser duro lembrar, mas assim, as frases que marcaram você. Ele me xingava muito de vagabundo, de você não vai ser nada na vida, e me batia, e do que ele tivesse na mão, ele me batia. Ailton! Ailton! Onde é que você se meteu, moleque? Vem cá! Oi, pai. Eu não mandei você limpar esse quintal? Sim, senhor. Eu só tava esperando o sol baixar para começar. Esperando o sol baixar? Você tava empinando pipa? Pensa que eu não vi? Quantas vezes eu tenho que te falar que primeiro vem a obrigação, depois a diversão? Desculpa, pai. Eu vou limpar tudo agora. Desculpa. Que desgosto. Você não vai dar em nada. Desculpa de vagabundo. É isso aqui, ó. No lombo! E assim eu fui crescendo, né? Foi passando o tempo. E eu acho que eu levei esses sintomas, né? Dessa infância pro meu casamento, né? Meu primeiro casamento. Entrei também numa situação que eu não sei nem dizer porque eu entrei naquele casamento. Porque nós namorávamos. Ela ficou grávida e acabei sendo não obrigado a casar com ela, né? Mas, como que eu posso dizer? Pelo meu histórico familiar, da família rígida, enfim, me senti na obrigação, né? De assumir. Não que eu fiz, para suprir, né? Não que eu fosse obrigado, mas eu me senti naquele momento desse jeito. E acabei casando com ela. Só que eu tinha um grande problema, eu não amava, né? Eu não gostava dela. Então você sentia raiva do seu pai ou guardava sentimento contra ele pela forma que ele te tratou? Até a adolescência, Renato, o meu sentimento com ele não era legal. Tanto que ele falava algo, eu já ficava chateado, eu cabisbaixo, já ia pro meu quarto. Às vezes confrontava com ele também, debatendo, né? Só que o tempo foi passando, eu fui criando mais maturidade e falei, você não vai virar para mim também, eu vou ficar com esse rancor no meu coração, né? E hoje em dia, a gente se fala, só que assim, ele não pede perdão por nada que ele fez, eu também não falo. Porque com certeza, se ele deu essa criação para você, ele deve ter recebido também algo semelhante do pai dele. Sim, a gente ouve conversa dos familiares que o pai dele também era assim com ele, meu avô, né? Judiou muito dele, né? Então foi passando, né? Essa herança aí, né? Graças a Deus parou em mim, né? Porque jamais. Mas eu acho que ele sofre ainda hoje ainda. Mas parou em você porque você hoje sabe lidar com seus problemas. Porque se você hoje não tivesse aprendido a não fugir, você talvez não seria abusivo, nada, mas você não estaria presente na vida dos seus filhos. Sim, né? Essa parte aí Quer dizer, sempre vai acabar, né, aquele ciclo quando a pessoa aprende a lidar com as raízes, as bagagens dela, porque senão ela vai carregar de alguma forma para a próxima... a família, os relacionamentos. Às vezes a pessoa vai para o outro extremo, né? Nunca vou tratar meu filho como fui tratado, mas aí também deixa a desejar de outras partes, né? Falta certa disciplina, certa presença, enfim, tem que haver um corretivo eficaz para que quebre o ciclo. Tá? Vamos falar com a Regina agora. Regina, você também foi casada, esse casamento durou 12 anos? Sim, na verdade, entre namoro e casamento, né? O namoro foi 5 anos e pouco, e o casamento foi 6 anos e meio também. E assim, surgiu tudo normal, né? Trabalhávamos, estudávamos, muito jovens.
embora ele era uma pessoa, acho que 5 anos mais velho do que eu, porém, como eu também tenho uma familiaridade com a história que ele colocou, os meus pais vêm também de uma família mais rígida, porém eu fui educada de uma forma a saber fazer tudo sozinha, a ser muito independente, a resolver as coisas. Olha, eu vou tomar um banho agora e quando eu voltar eu quero a comida pronta na mesa, ouviu? Mãe, não sei como a senhora aguenta isso tanto tempo. Você nunca pensou em deixar o pai por causa dessa maldita bebida? Como que eu ia sair de casa com um filho para criar, sem trabalho? Por isso eu sempre lhe falei, seja independente, Regina. Quando a gente é jovem, a gente se ilude com tantas coisas que esquece da própria vida. Não faça isso, filha. Lute, estude, trabalhe. Só assim você terá sua independência. Você terá teu carro, tua casa. Vai poder escolher o que é melhor para você, ser a dona da sua própria vida. Ou senão, você corre o risco de ser uma escrava do fogão, do tanque, da pia e ainda ouvir desaforo. Esse papel da mãe da Regina de ficar incentivando ela. Não, minha filha, vamos lá, você vai fazer isso, faz aquilo, não dependa de homem, tal. Era também para te proteger desse trato? A minha mãe, não que ela também não era passiva, né? Houve algumas situações que, na época, eu hoje sendo mãe, tomaria algumas iniciativas, algumas providências, assim, definitivas sobre a situação. Por exemplo, ela não podia dirigir, não que ela não quisesse aprender, mas ela tinha uma dificuldade nas articulações da mão. E aí dependia do meu pai para tudo. Então ela já falava, primeira coisa, você vai fazer a faculdade, você compra seu carro. Então assim, foi positivo, né? Depois que tudo aconteceu e assim, depois que eu perdi ela, foi meio que eu segui uma tabela mesmo. Eu pontuei cada coisa que ela falou e fui cumprindo cada coisa. E o seu casamento, o seu primeiro casamento, terminou por quê exatamente? Na realidade, uma ótima pergunta. Porque na ocasião, simplesmente, o meu ex-companheiro falou, eu vou para casa da minha mãe. Né? Eu vou para casa da minha mãe. Não explicou por quê? Não, foi uma coisa bem assim, muito estranha. Depois de 12 anos, gente. É praticamente isso. Da sua parte, você reconhece hoje que você falhou de alguma forma nesse casamento? O que eu percebi, assim, no meu primeiro casamento, eu tinha muito a ausência da pessoa. Que por conta dos dois trabalhar, estudar, eu achava que era por conta da faculdade, do trabalho. Porque, né, quem estuda e trabalha sabe. Você sai cedo e chega em casa à meia-noite, 1h da manhã. Então, nós nos víamos somente aos sábados. Quando nós realmente casamos, eu percebi que isso não mudou. E aí eu entrei em conflito comigo mesma. Mas aquela coisa da família, é um bom rapaz, ele trabalha, você fica, vai passar, não, isso vai melhorar. Eu acho que, na verdade, ele teve coragem de tomar uma atitude de que nós iríamos tomar futuramente e que poderíamos ter tomado juntos, de uma forma menos traumática, porque da forma que aconteceu foi um pouco traumático. Demorou quanto tempo para você considerar um novo relacionamento, até que você encontrou o Ailton, desde a sua separação, o seu divórcio? Passado essa separação, foram 2 anos, praticamente 3 anos. Eu tive um outro relacionamento, porém eu terminei. Ailton, quando você encontrou a Regina, quando vocês começaram um relacionamento, como que ela estava? Qual a sua visão dela? Na minha opinião, ela estava bem. Na minha opinião, eu acho que eu que estava meio bagunçado ainda, né? Tanto que eu gostava muito de sair, vivia saindo, acabei. Lógico, quando a gente separa, a gente leva aquele choque, né? Que ela acabou de falar, né? Só que o que me prendia muito era meu filho, né? Eu tinha muita saudade do meu filho. Tanto que das outras vezes que eu separava e voltava. Separava, ficava 2 meses, voltava. 1 mês, voltava. Ficava nisso, indo e voltando, né?
E cheguei na conclusão, falei, olha, não dá para continuar mais. Eu estou estragando a sua vida, estou acabando com a sua vida, estou acabando com a minha, né? E saí, até que eu encontrei ela, né? A gente começou a conversar, conversamos uma semana, né? Bastante, né? Aí começamos a sair, fomos jantar, colocamos o papo em dia e tal, e fomos passando o tempo, conforme foi passando o tempo, fomos nos conhecendo melhor. Onde começou a acontecer tudo, né? Logo de início já fomos morar junto, né? Tinha o quê, mais ou menos uns 6, 7 meses. Já fomos morar junto, né? Aí vieram todas as outras coisas, outras situações, né? Que foram ciúmes, que ela foi percebendo que eu era muito ciumento. Ciumento com o quê? Com o trabalho dela? Ele era inseguro. Também. Eu acredito que por ele ser uma pessoa que saía muito, e eu até brincava com ele que eu falava que lá fora é o baile de máscaras, porque ninguém realmente é o que é. E aí ele, acho que vendo isso, nossa, ele via coisas assim onde nem eu via, sabe? Opa, é ela. Chegou a hora da verdade, Regina. Tá sozinha? Não é possível. Ela deve ter percebido que tô desconfiado. Não foi dessa vez, mas eu ainda te pego, querida. Ela é muito bonita, né? E eu ficava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa mulher? Porque, sei lá, né? O que essa mulher viu em mim, né, meu? Aí... Até hoje esse refrãozinho, tá? Vai achar alguém mais capaz, alguém... Não sei, né? E depois, melhor. quando foi passando o tempo, eu fui me perdendo nas minhas atitudes, aí que foram prejudicando mais, né? Eu falei, uma hora ou outra ela vai chutar o pau da barraca e vai embora. Você diz, você foi se perdendo em quê? Nas finanças? Tanto na finança, quanto na situação do orgulho, né? Ao inverso do primeiro casamento dela, nós somos muito... A personalidade dela e a minha é muito forte. Então, às vezes, bate de frente, assim, sabe? Ela fala A, eu falo B. Hoje não, né? Mas antigamente era muito assim, eu não quero, não é assim, eu virava as costas, batia a porta, saía andando. E não era assim, né? Isso aí acabava com ela, né? Mas vocês foram morar juntos, assim, relativamente rápido, depois de 6 meses de estarem conversando e etc. Essa decisão foi pensada, simplesmente aconteceu? De quem partiu? Como foi assim, vamos morar juntos? Foi em conjunto. Acredito que aí entra um pouco do ciúmes. Acho que ele falou, deixa eu já... Garantir? Mapear esse terreno aqui, já deixar tudo cercadinho. E aí, assim, uma coisa que nele me chamou muita atenção, embora depois eu fiquei me perguntando, né? Quem procura, acha. E eu admirei muito nele a personalidade. Eu queria uma pessoa assim, que tivesse a personalidade, né? Que eu falasse, que me questionasse, que me mostrasse um outro ângulo. E ele tinha essa crítica, só que eu não sabia que essa crítica vinha com o kit orgulho. Na questão do kit orgulho, ele agia exatamente como nós vimos em algumas palestras que participamos, inclusive a última, onde você colocou que a gente às vezes tem que observar uma crítica repetitiva e não usar a ferramenta de contra-atacar puxando o defeito do outro para ficar aquela troca. E ele fazia muito isso. Então, assim, se era para sentarmos e conversar, eu não conseguia. Porque ele vinha com o assunto lá de, sabe, Matusalém, que não sei o quê. Eu falei, gente, aí não dava. Eu lembro claramente de uma palestra que você colocou que a pessoa orgulhosa, ela arma ali uma situação onde ela faz a outra pessoa se sentir culpada. Você chega assim... Aí tinha momentos que eu me sentia culpada por ter causado aquele momento, aquele conflito. Aí depois eu parava sozinha e falava, não... Sabe, eu dava aquela esfriada, eu falei, não, tá errado isso, não. Mas aí entrou uma coisa que eu aprendi com o primeiro relacionamento. O primeiro relacionamento eu era muito pá. Então eu não dormia se eu não falasse tudo que eu tinha que falar. Agora não.
agora eu respiro, penso, durmo, penso mais um pouco. Às vezes dá tempo da pessoa perceber, volta, pede desculpa, então ótimo, eu não preciso falar. E aí depois isso em mim foi amadurecendo. Isso é uma coisa positiva que eu percebi. Uma diferença bem clara, assim, de uma situação para outra. Mas você acha que esse orgulho que você tinha, Ailton, era uma insegurança sua a respeito de você mesmo? Tipo assim, eu não quero, eu tenho medo de ser inferior, eu tenho medo dela me trocar, eu tenho inseguranças a meu respeito. Então eu tenho que estar sempre por cima, eu tenho que estar sempre certo. Você acha que tinha um pouquinho disso? Um pouquinho não, tinha tudo. Era tudo isso que você acabou de falar. Essa insegurança, nossa, acabava comigo. Ele revertia na agressividade. Agressividade. Ao mesmo tempo que eu falava aquele turbilhão de coisa para ela, eu sabia que eu não era para falar depois. Daqui 2 minutos, nossa, o que eu falei? Por que eu falei isso para ela? Mas ali eu não tinha a maturidade e a serenidade de voltar ali e falar, não, eu vou pedir desculpa agora. Aí eu ficava 1 dia, 2 dias, bom dia e boa noite só. Mr. Gelinho. Ailton, a gente sempre foi um pelo outro. Não existe esse negócio de quem decide ou manda. A gente é um só. Levanta essa cabeça, vai. Regina, por favor, agora não. Boa noite. Isso é quem sabe. Boa noite. Bom dia, meu bem. Bom dia. Tá melhor hoje? Nada como uma boa noite de sono pra botar a cabeça no lugar, né? E pronto. Vai bancar o Mr. Gelinho. Que orgulho, hein, Ailton? Olha, quando você amadurecer, a gente conversa e bota os pingos nos is, tá? Agora tem que ir pro trabalho. Eu volto às 7 da noite, tá? 7 da noite, ouviu bem? Princípio, parece até que quem está ganhando é o orgulhoso, né? Porque a outra pessoa começa a se sentir mal. Foi o que aconteceu. Aí foi não tem como você explicar para o orgulhoso isso aí, ele não vai entender nunca. Não, porque orgulhoso nem acha que é, né, orgulhoso. Não vai achar, Esse orgulho, ele esconde uma insegurança, como no seu caso, e o inseguro é interessante porque o inseguro, ele acha que se ele admitir que está errado, ele vai ficar mal, vai ficar feio, ele vai se mostrar que é fraco. E, na verdade, é o contrário, porque a pessoa segura mesmo, ela tem a capacidade de admitir quando ela está errada. Se eu estou errado, eu reconheço, errei, me desculpe, vou fazer isso para não repetir o erro. Isso é sinal de maturidade e de segurança, porque a pessoa, todo mundo sabe que todo mundo erra. Né? Agora, o inseguro não, ele acha que ele não pode errar, porque, na verdade, as pessoas vão olhar para ele como incapaz, como ele se olha, que é uma pessoa inferior. Então, por isso, o orgulho para defender os seus erros. Né? Então, a dificuldade de reconhecer as falhas. É o que você falou. É natural, é normal terem opiniões diferentes e você discutir um determinado assunto, mas não significa que nós estamos brigando. E eu sentia que ele não conseguia separar isso. Vamos discutir como resolver essa situação, mas nós não estamos brigando entre nós, mas definindo se vai ficar melhor para lá ou melhor para cá. Então entrava aquela situação da falta de paciência para conversar e ali ele já atacava assim com coisas que, nossa, sabe, enfim, e já saía e eu não conseguia falar, então nunca conseguia conversar, eu nunca conseguia. Para se defender ele atacava, mas o ataque em aspas, às vezes, alguns com certeza tiveram critérios, tiveram fatos, né? Porque eu costumo falar para ele, uma coisa que a gente sempre conversou na época, assim, que a gente estava um pouco mais, né, passando pelas situações. Ele sempre falava, eu vou pra minha mãe, não sei o quê. E eu falava para ele, bom, você tá dizendo, eu não falei isso nenhuma vez, porque quando eu falar é porque eu pensei e já tomei uma decisão. E aí entrou o que você falou. O comportamento dele começou a me sentir boba, porque imagina, uma pessoa independente, uma pessoa que vem fazendo tudo ali, vai conquistou levando... tudo na E vida. aí, de repente, eu falei, gente, mas o que está acontecendo? E aí aquilo foi me deixando bem chateada, me deixando chateada, até que ele
assistindo lá, falou, vamos a um lugar. Mas vamos falar desse fundo de poço que vocês viveram aí primeiro. Então, vocês foram morar juntos aos 6 meses e aí as divergências já começaram a aparecer, as diferenças, né? O orgulho... Inicialmente os ciúmes, né? Ciúme. E daí do ciúme, desenvolveu em que mais? Como que a relação deteriorou? Eu acho que tudo ficou pior depois que eu tentei fazer a profissão que eu queria, né? Tudo bem? Tudo. Aconteceu alguma coisa? Decidi dar uma guinada na nossa vida. Pedi demissão. Como assim pediu demissão? Cansei de ser funcionário. Seu marido agora vai ser patrão. E o primeiro passo vai ser comprar um carro para iniciar a nossa transportadora. Ailton, você devia ter conversado comigo antes de tomar uma decisão dessa. Você pede demissão e ainda quer comprar um carro. Já acertei tudo. Já até fechei umas entregas para uma distribuidora de medicamentos. Ailton, eu sempre te apoiei. Mas acho que agora você meteu os pés pelas mãos. Ué, Regina, vai torcer contra agora? Eu sempre te apoiei. Sempre fiquei do seu lado. Mas acho que agora é você que tá jogando contra. E acabou não dando certo, eu acabei me frustrando e... aquilo que eu te falei, o homem ele quer ser o provedor, ele quer colocar o dinheiro dentro de casa, ele quer comprar, ele quer fazer para ver sua mulher contente, né? E eu não conseguia. Na hora que ela falou aqui que às vezes ela tentava conversar e eu me inflava, falava tudo que eu pensava, eu até ouvia, só que pela metade. Por quê? Eu não tinha condições de fazer aquilo que ela estava pensando naquele momento. Então aquilo me deixava com muita ira, muita raiva. Ah, vamos fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo, tal, mas eu não conseguia. Porque eu não tinha... Falando financeiramente, né, eu não tinha condição de fazer naquele momento. E já pelo orgulho também, se não tivesse naquela época, eu conseguiria entender ela. Eu acho que eu conseguiria saber o que ela estava falando, né? Porque essa situação financeira estava contribuindo com a sua insegurança também. Muito. Como homem, como marido. Então, quer dizer, você já veio com essa insegurança. E aí você foi e deu um passo ousado na sua vida financeira. E não deu certo, aquilo só contribuiu para uma coisa que já estava ali, um problema, que agravou. Uniu com o que já era ruim, né? Do passado, né? Aquela marca, aquela bagagem toda que eu trouxe do passado, uniu com essa de agora. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente uma vez discutiu tão feio que eu bati a porta assim, né? A porta caiu no chão, minha filha começou a chorar. Foi terrível. Daquele dia em diante eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, né? É importante falar, né, Renato? Porque às vezes as pessoas pensam que, meu marido não sabe lidar com as coisas. A minha esposa não sabe lidar. Olha só como ele fala, olha só como ela fala. E você só está vendo aquilo que dá para ver. Mas o problema não é aquilo ali que você está vendo, não é a grosseria, não é a raiva que você vê. É um problema interior. Enquanto você não resolver esse problema interior, não adianta você falar, você não pode falar assim, você não pode fazer assim, você não pode pensar assim. A pessoa não consegue parar de fazer aquilo. Ela não tem habilidade, ela não desenvolveu aquela habilidade ainda. Eu vejo, por exemplo, que você, Ailton, tendo crescido ouvindo tudo aquilo do seu pai, né? Todas aquelas cobranças, sempre e falando, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser nada. Então, aquilo estava lá no fundo da sua cabeça, dizendo, será que eu não vou ser ninguém? Ou então, eu tenho que provar que eu vou ser alguém? E enquanto você não encontrou o seu lugar debaixo do sol, você queria provar isso. Tanto é que, pelo que eu entendo, a sua iniciativa de começar o seu próprio negócio, investir em algo, sair do seu emprego para isso, foi algo que você nem discutiu propriamente dito com a Regina. Você dá uma segurada, espera mais um pouco, porque a gente tem algumas coisas para colocar, né, em ordem ainda, né, algumas finanças para acertar. Porém, eu tinha dentro de mim
que ainda era melhor aguardar um pouco mais, porque eu sabia que as responsabilidades financeiras que ele estava adquirindo, se desse algo errado, eu não ia conseguir segurar para que ele pudesse se estabilizar. Então, isso me preocupava, né? Voltando à questão de mamãe sempre falava, faça aquilo que se um não pode, o outro consegue manter. Então, é o ideal, assim, era uma regrinha que eu sempre levava. Quando tudo aconteceu, que não deu certo, que teve que realmente sentar para resolver, aí foi a minha, assim, segunda decepção. Por quê? Eu fiquei muito chateada. Porque do momento que ele apostou no sonho e eu junto, ok. No momento que deu o problema, eu já não tive a mesma parceria dele para resolver o problema. Novamente, o senhor orgulho. Então, assim, nossa, foi horrível, né? Ah, você está preocupada porque você também está o seu nome? E eu falei, bom, mas meu nome está porque eu pensei em você primeiro. Então, isso me doeu muito, né? Ver que eu tinha pensado na pessoa primeiro. Foi aonde eu mudei um pouco da minha característica de personalidade, porque se eu fosse considerar como eu era lá atrás, eu teria falado um não sonoro, não vou participar, não vou fazer, e tipo assim, se você for fazer, você vai fazer sozinho. E aí eu fiquei naquela dúvida, deveria ter falado aquele não ou deveria ter passado pelo que passamos, né? Foi uma dúvida na época muito forte. E o que foi mais difícil foi a questão de eu não conseguir dele sentar para então resolvermos o problema. E aí causou outros problemas no relacionamento. Aí vieram todos os outros, porque você fala, peraí, então tem alguma coisa errada, né? Deixa eu ver se eu entendi. Você decidiu, aliás, vocês conversaram e a decisão... Nós conversamos num determinado momento, mas quando ele realmente efetivou, foi bem depois, ele já chegou com a decisão feita, com o negócio pronto. Tanto que depois que tudo aconteceu, quando aí que ele já falou, vamos lá, eu vou comprar os automóveis, ele trabalhava com distribuição de produtos farmacêuticos. Eu fui com ele conhecer a distribuidora, todo mundo, tal. Ainda eu falei, mas será? Vamos fazer, não vamos fazer? Ele falou, não, vamos fazer, tá tudo certo. Eu falei, tá, pausa. Quando deu errado, eu cheguei nele e falei, se eu na época tivesse falado não, você ia falar que eu não era sua companheira, que eu não estava do seu lado, que eu não estava correndo junto com você, porque ia ser essa a reação dele. Então eu falei para ele, infelizmente você teve que passar por essa experiência ruim de ver a situação efetiva ali não ter dado certo, para você falar, não, então agora também eu tenho que arrumar essa casa, né? Eu tentei construir, ela desmoronou, eu tenho que juntar os blocos e tentar arrumar. Mas às vezes os problemas assim intensos, os problemas ruins, eles mostram pra gente quem a gente é, os nossos problemas interiores, sabe? Sim, aí ressaltou. Ressaltou para ele. E aí, quer dizer, para hoje vocês estarem aqui contando a história de vocês tinham que ter passado por isso. Sim. E falei para ele, é interessante, a gente fica leve, né? Quando consegue falar do assunto, não se irrita. É interessante. Houve aprendizado, né? Agora o aprendizado. É verdade. Mas na altura, quer dizer, você investiu tempo, energia, o seu sonho e tal, dinheiro, e depois de um tempo tudo veio por água abaixo. Vocês ficaram endividados? Foi o resultado? Sim, a gente ficou, né? A gente acabou, né, meio que negociando com a financeira, né? E acabamos entregando o carro. Então, assim, eu saí com a mão na frente e outra atrás. Isso aí acabou comigo. Então eu tinha essa pessoa maravilhosa do meu lado, que estava sempre querendo me ajudar, né? Sempre do meu lado, abrindo meu olho para as situações. E ao mesmo tempo, eu tinha esse sonho meu que foi destruído, né? Que não deu certo. Bom, a gente vê na história deles, né, que diante de tantas coisas que eles passaram, se eles tivessem prestado atenção no namoro, essas bagagens que eles trouxeram teriam sido resolvidas de outra forma, né? Porque a gente vê que na questão financeira não teve estrutura, né? Principalmente ele ficou perdido, né? E a gente sabe que o namoro, o noivado, até o tempo de solteiro, serve para a pessoa se conhecer e conhecer o outro, né? Saber se existe vontade para mudar, o que prejudica a relação, para não sofrer por coisas mal resolvidas. Só que as pessoas pulam essas fases, né?
A gente tem visto isso hoje, que elas pulam fase, vão direto do namoro, já vão direto para morar junto e levam esses problemas para a relação. Então, se você tem essas dúvidas, se você não sabe como agir diante do seu relacionamento, do noivado, então eu aconselho a você ler este livro, tá? Você encontra no site e nas livrarias mais próximas da sua casa. E no próximo bloco nós vamos saber o que aconteceu com a Regina e com o Ailton depois que o caldo entornou de verdade. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Os problemas pessoais, a falta de dinheiro, uma decisão errada, as tensões do dia a dia influenciam diretamente a nossa vida. E com a Ailton e a Regina não foi diferente. E para você que ligou agora no programa, acompanhe o resumo do que aconteceu com eles até agora. Regina aprendeu que as mulheres da família dela tinham que ser independentes para não sofrerem nas mãos dos maridos. Perdeu a mãe cedo e o pai era violento e alcoólatra. O primeiro casamento da Regina acabou porque ela sempre resolvia tudo e não tinha tempo para nada. Ailton teve um pai que batia nele todos os dias, cresceu se sentindo rejeitado e se tornou um rapaz com problemas de confiança e orgulhoso. O primeiro casamento durou 6 anos, apesar dele ter tentado se separar 4 vezes. Regina e Ailton namoraram 2 anos e se casaram. As coisas pioraram muito quando ele abriu uma empresa sem a participação dela. Com os negócios indo para o brejo, o casamento também estava em perigo. Qualquer casal fica balançado com uma crise financeira, principalmente quando o homem está estressado e perdido, como era o caso do Ailton. Bom, e numa situação como essa, ou o casamento acaba de vez, ou ele se torna mais forte, né? Então vamos ver qual foi o caso deles. Acompanhe a continuação da entrevista. Você pensou em desistir do casamento? Pensei. Nessa época? Pensei. Por causa de quê? A vergonha, o senso de fracasso? Por que as pessoas desistir da pessoa que você ama tanto? Era tudo isso aí, né? Essa vergonha mesmo que eu acabei sentindo de mim mesmo, não ter conseguido, ter fracassado naquele momento. E a do homem mesmo, né? Que é aquele assunto que a gente falou lá atrás, que é o provedor da casa, né? E eu não estava conseguindo naquele momento, eu não conseguia. Quer dizer, aquele sentimento de fracasso, eu fracassei, não sou o homem à altura de ter essa esposa, de manter este casamento. De repente, meu pai estava certo, eu nunca vou ser ninguém. Tudo isso. Um turbilhão na mente. Por isso que eu coloco hoje que essa carga que veio do passado até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, acabava comigo. Então, assim, tudo que eu tivesse de não, pra mim, nossa, bem que ele falou, né? Naquela época, né? Então, me frustrou. Quando você recebia um não, você tinha vontade de jogar tudo pro ar? Isso. A verdade é essa. E você ficava o quê? Você ficou em casa? Ficou deprimido em casa? O que você fez? Eu ficava em casa, ficava deprimido, ia atrás de um novo trabalho, fiquei... Ela me ajudando, né, financeiramente, olha, vai lá, vai atrás, sempre comigo. Não dava certo, fazia entrevistas, não dava certo e a gente... E quando, assim, você tem esse pensamento de que, não vale mais nada, não adianta nada, tem uma pessoa ali do seu lado que está querendo te ajudar, às vezes a sensação, porque você já está pensando assim, poxa, eu sou um fracasso. Às vezes a sensação é que aquela pessoa que está tentando te ajudar, ela só está reforçando o que você sente. Poxa, tá vendo? Ela está tendo que me ajudar. Minha mulher está tendo que me ajudar. Eu me senti encurralada totalmente. Estou desperdiçando energia, eu estou fazendo e ele não me reconhece, ele não me vê. E eu falei, né? Então eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Você começou a pensar, talvez esse casamento também não vai dar mais para lutar. Eu falei, não
tenho mais o que fazer, né? Porque uma coisa é você estar do lado de alguém que reconhece e que está ali lutando, e tanto que eu falava para ele, a minha única posição de desistir de tudo seria sentir que você não tem objetivo para lutar. Isso faria me desistir. Eu deixei isso bem claro para ele. Então, quando eu senti isso e eu vi a forma como as coisas estavam indo, eu realmente, naquela semana, eu havia tido ali uma intimidade, né? E eu falei, não, essa semana eu vou achar uma resposta. E aí foi quando ele, passando os canaizinhos, fez o convite. Isso que você pontuou, Cristiane, pro orgulhoso, é acabar com ele. A outra pessoa que está querendo ajudar, está querendo financeiramente, como alguma assim, palavra. Tá querendo me ajudar, né? Eu não queria ajuda, sei lá o que eu queria, eu estava cego. Então, assim, a ajuda vinha dela, vinha da minha mãe, que pagavam a conta. Olha, paguei, mas em vez de falar um obrigado, eu ficava assim por dentro, sabe? Me segurando, meu Deus do céu, o que estão fazendo, né? E então, foi me martirizando aquilo. E é importante avisar aqui as pessoas que estão passando por isso, você homem, você mulher, que o peso do fracasso pesa demais na sua cabeça, nos seus ombros. É importante você entender isso, que todo mundo passa por fracasso, todo mundo passa por situações em que você achava que ia dar certo, você acreditou em você mesmo, você acreditou nas outras pessoas, foi com tudo naquele investimento e deu errado, seja financeiro, seja qualquer outra área da sua vida. Isso é normal, isso se chama vida, isso é vida, só isso. E na verdade, há uma forma muito mais positiva de olhar isso, que não é olhar um fracasso, na verdade, não é olhar isso como um fracasso. Você não fracassou, eu diria, no seu negócio. Você aprendeu o que não funciona. Você aprendeu o que não fazer. Você aprendeu lições para, lá na frente, tentar melhor, não é? Então, as pessoas de sucesso têm essa inteligência de pensar, peraí, eu não fracassei, eu aprendi como não fazer. Então, ao invés de você ficar aí se enterrando e achando eu sou a pior das criaturas, ninguém me ajuda, porque eu vou sair daqui sozinho, eu entrei nesse buraco sozinho, eu vou sair daqui sozinho, por favor, ninguém me ajuda. Todo esse drama que você cria, isso se chama orgulho. E você vai acabar morrendo com isso. Essa é uma corda que está no seu pescoço que você vai se enforcar com ela, esse seu orgulho. Então é muito mais inteligente e prático você entender, peraí, eu errei, quem não erra? O que eu posso aprender disso? Eu aprecio todas as pessoas que estão me apoiando nesse momento difícil. Vamos dar as mãos e juntos vamos sair daqui e vamos fazer melhor da próxima vez. Isso é muito mais inteligente, mais prático e mais rápido para sair do buraco, não é? Então, na altura você não entendia isso, mas graças a Deus você estava mudando de canal. O que você viu naquele dia? Graças. Foi um dia que eu estava muito mal mesmo, né? Muito mal. E tô lá passando os canais lá, né? Aí aparece você lá, né? Falando, né? Você que tá aí com esse orgulho. Você falou aquele dia pra mim. Muitas vezes somos forçados a mudar para agradar outras pessoas. Mudamos, por exemplo, para agradar o patrão, conviver com um colega de trabalho. Mas por que temos tanta resistência em mudar para manter o casamento? Não é possível. Parece que estão falando comigo. Não é momento de conversar sobre o problema, né? Preciso ouvir isso. Falou. Espere um momento que você esteja mais razão. Alô? Oi, tudo bem? Tudo. O que você quer? Quero te convidar para sair. Sair pra onde? E quem é que vai cuidar da nossa filha? Eu já cuidei disso, ela vai ficar bem. É um lugar muito especial. Lugar especial? É. Vem rápido. Tô te esperando.
acredito que eu fui tocado aquele dia. E ela chegou do trabalho, eu falei, ó, troca de roupa que a gente vai no lugar. Ela ficou sem saber o que fazer. E foi no mesmo dia que você viu o programa? No mesmo dia. Engraçado, né? Numa quinta-feira. Aí a gente vai no lugar. Chegamos lá, ela, nossa, o brilho no olhar dela, né, foi saltitante, né? Eu falei, nossa. Aí entramos, ouvimos a palestra, né? Daquele dia em diante, parece que foi, sabe, um liquidificador assim, que mexe tudo, a nossa vida foi transformada. No mesmo dia já dei uma boa noite, né, para ela, dei um beijo nela, que fazia dias que eu não dava um beijo nela. No outro dia de manhã ela foi trabalhar, eu dei um bom dia para ela para ir trabalhar e a gente foi indo gradativamente, indo. Eu tenho um livro, né, Casamento Blindado, eu já li. Uma coisa que você colocou que é fundamental, tem que partir dos dois querer que a relação dê certo. É um investimento, né? Ninguém abre uma empresa para falir e o casamento tem que ser avaliado como uma estrutura empresarial. E aí eu comecei a observar alguns pontos assim onde você falou, Cris, tirar a emoção, né? E agir com a razão. Então eu via que assim, eu chorava, eu ficava com aquela coisa, sabe? Aí ia falar com ele, já chorava. Então eu falei, não está funcionando nada disso. Então eu li o livro, filtrei ali algumas coisas, mas assim, as palestras, cada uma delas, foi fundamentais. Não que eu não tenha defeitos, né? Para mim, o que eu peguei da palestra? A razão, se valorizar, a emoção, ouvir, tentar se acalmar, o momento certo para tentar falar. Então, isso eu ponderei bastante. E para ele, acredito que todas essas coisas que você vem colocando em cada palestra foi assim... Algumas praticamente foi TV, canal fechado, né? Foi para mim. Foi. E você aprendeu a se valorizar, independente do que as pessoas pensavam de você, do que você tinha, do que você poderia oferecer. Primeiramente, eu tentei fazer aquilo que eu ouvi de vocês, né? Que era me cuidar, para depois cuidar dela. Então, a partir do momento que eu comecei a me cuidar, tudo foi transformado. Então, hoje eu posso dizer que hoje eu cuido dela, né? Não tem mais aquele negócio, só que eu preciso melhorar muito ainda, né? Do que era, né? Isso é gradativo, né? Cada palestra é um aprendizado, é uma palavra, então a gente vai aprendendo, né? Mas me trouxe muita paz, né? Poder ouvir ela que eu não conseguia ouvir, poder falar, né? Com calma, né? E é isso aí. Então, dentro de você hoje, comparando o Ailton de há 1 ano e meio para hoje, qual o contraste que você faz desses dois, de você, antes e o depois? Aquela época era um cara totalmente cego, né? Não enxergava nada, arrogante, orgulhoso, né? Prepotente, como ela disse, né? Então, assim, se desse certo para mim, ok. Se não desse, estava tudo errado. Era sempre eu em primeiro lugar. E as coisas não são assim, né? Somos nós dois, é o casamento. Nós dois, né? É o casamento. Então, hoje é totalmente diferente. Hoje ela fala algo, a gente senta, conversa, né? Decidimos juntos. Tudo que vamos fazer, decidimos juntos. O meu orgulho praticamente foi quebrado. E hoje eu consigo falar, né? Eu consigo colocar para fora, me expor o que eu estou pensando, né? E naquela época eu não conseguia, né? Reconhecer quando você erra. Reconhecer quando eu erro, Quando eu errei, eu estou te pedindo perdão, desculpa, né? Então, transformação total. Mostrar para sua esposa que você não desistiu, que aquilo ali foi infelizmente, uma decisão errada ou circunstâncias que contribuíram para o fracasso do investimento, mas que isso não quer dizer, isso não define você, aquilo ali não te define como um fracassado. Aquilo ali foi uma experiência e você hoje tem a reação, a força de dizer, vamos para frente, a gente vai vencer. Vocês conseguiram melhorar, estão melhorando financeiramente, conseguiram sair daquela situação também? Como que está esse 1 ano e meio, o que aconteceu neste lado? Estamos sim, estamos saindo dessa situação financeira que era ruim, né?
Faltam algumas coisinhas ainda, mas já está tudo já com andamento, né? Tudo andando, né? Então, assim, a estimativa é que o começo do ano para metade já esteja tudo certo e a gente tem um monte de sonho aí para frente aí, né? E vai dar certo. Regina, você também passou por um momento difícil também. Depois que vocês vieram para as palestras, você passou por uma situação difícil, né? Sua saúde. Aí foi... Bom, eu me questionei, né? O que falta aprender, né? Passado todo esse histórico que ele falou, ele conseguiu retornar à mesma empresa que ele trabalhou de 10 anos atrás. Ele conseguiu, em 3 meses, ser promovido, né? Então, assim, você vê que as coisas foram acontecendo. Só que, nesse período, eu havia feito alguns exames, né? E deixei os resultados na mesa, porque era aquele mês decisivo que ele estava fazendo diversos testes, fazendo várias coisas. Falei, não, deixa isso dobrado aqui, depois eu vejo, uma coisa de cada vez. Porque é cansativo, né? Você estar do lado da pessoa passando por uma, né, por uma enchente dessa, né? Você fica exausto. E ele veio todo eufórico, todo feliz. Olha, estou contratado, vou começar segunda-feira, nananana. E eu tinha vindo do médico com um diagnóstico, né? E aí eu falei, bom, e agora? Aí eu deixei ele contar, né? No dia seguinte, né? Uns 2 dias depois. Eu falei para ele, agora senta aqui, porque agora você vai ter que me ajudar. Falei, agora chega, não sou mais eu, agora vamos trocar os papéis. Falei, aconteceu essa situação, né? Eu tive um diagnóstico de CA de mama e aí eu não vou mentir para vocês. Eu falei, agora é que eu vou saber se esse casamento vai ou fica, porque aí realmente iria se cumprir a palavra, né? Na pobreza, na saúde, na doença. Eu falei, agora uma coisa vai ser confirmada. Mas, graças a Deus, ele já havia sido modificado, restaurado, como nós falamos. E ele foi super parceiro. Ele foi um fofo. E deu tudo certo. Em nenhum momento você pensou, e agora minha esposa vai passar por isso, como vai ser? Porque é uma cirurgia que mexe com a autoestima da mulher, o homem é muito visual, muito físico. Em nenhum momento você foi afetado por isso. Eu falo para ela que... Eu liguei mais. Eu falei assim, eu quero você viva aqui do meu lado. A minha preocupação era o que eu ia fazer aqui sem ela. Com a minha filha. O que eu iria falar para minha filha? Eu já fiz aquela coisa, eu vou ficar careca, não sei o quê, eu já fiz aquele, né? Eu falei assim, ela falou, nossa, mas eu não sei como que vai ficar, coisa de mulher, né? Vaidade, enfim. Eu falei assim, eu não tô ligando, eu quero você aqui viva. Mas é difícil, eu fiquei 4 meses, ele sabe, né, de colete cirúrgico, não tirava, nossa, ele chegava e já virava, eu falei, nossa, é um trauma mesmo. Mas essa postura do companheiro, essa coisa realmente do tipo, né, não importa como você está ou como você vai ficar, eu vou estar aqui do seu lado, para mim foi fundamental, porque hoje quem me vê, quando eu tenho oportunidade de falar, as pessoas fazem assim, né? Não acredito. Eu falo para as pessoas assim, a gente reclama de tudo, né? Ai, minha mãe me chamando, ai, meu cachorro latindo. Só que parou para pensar? Se amanhã alguém olhar para você e falar, olha, isso tudo pode deixar de existir. Então, quando você passa por né, por essa transição de tipo, tudo isso pode deixar de existir. Então, mais uma prova que o casamento de vocês está solidificado, de fato, não é? Há apenas pouco mais de 1 ano atrás, vocês estavam aí, você naquela semana que ele assistiu o programa e vocês vieram, você até pensou que em vez de vir para a palestra, você estava indo para um cartório para assinar o divórcio, né? Então, uma transformação total.
Eu pensei comigo, acho que ele percebeu e pelo orgulho ele falou, não, eu vou primeiro falar que eu vou assinar, né? Eu pensei que era isso. E para concluir, Ailton, você vendo o programa, não sei, você teve uma reação até bem rápida, não sei se foi a primeira vez que você viu o programa. Foi a primeira vez? Primeira vez, Renato. E você já reagiu naquela hora, quer dizer, ali você foi forte, ali você foi esperto. Eu digo que foi toque de Deus mesmo, Deus me tocou aquele dia mesmo, porque eu ia perder. Eu acho que se eu ficar, olha filho, se você ficar mais um dia aqui, amanhã ela vai te deixar. Então vai ter que ser hoje. Eu coloquei na minha cabeça que se ela não fosse, eu iria mesmo sozinho. Eu iria sozinho. Quer dizer, e as pessoas que estão assistindo em casa, talvez há tanto tempo, né, o programa, e pensam assim, puxa, aí ficam colocando obstáculo. Ah, se isso, se aquilo. Não, eu já posso imaginar, não, mas o meu marido não quer, não quer ir. Mas você vê, ele iria sozinho. Quando você quer mudar, você não pode esperar a outra pessoa querer mudar também. Você tem que começar a sua mudança já. Você tem que, sabe, ser uma pessoa assim, não quer? Então tá bom, fique aí que eu vou. Né? Porque pelo menos uma pessoa mudando no casamento, a sua mudança vai ter um efeito na outra pessoa. Ela vindo ou não na palestra, a sua mudança vai ter efeito na outra pessoa. Eu costumo dizer que a palestra muda não só o seu relacionamento, mas muda você. Nós garantimos isso. A palestra que nós fazemos, que eu digo, não somos nós quem mudamos você, mas você é quem vai mudar com aquilo que você vai aprender. E isso que você vai aprender vai mudar não só o seu casamento, como também vai mudar a sua vida. A sua vida, muito mais do que o seu relacionamento. Mas você precisa ter a humildade de dizer, eu preciso de ajuda. Porque o Ailton, com todo o orgulho dele, no primeiro dia que ele ouviu, que ele assistiu o programa, ele teve a humildade de dizer, eu vou lá, eu vou buscar ajuda. Então, foi isso que deu início ao fim da humilhação que ele estava vivendo na vida. E seria o segundo casamento fracassado dele e dela. Como a Regina disse, mesmo amando o Ailton mesmo amando a Regina, eles não viam mais um caminho à frente para ficarem juntos. E talvez isso está acontecendo com você. Então, nós queremos deixar aqui para você, antes de concluir a entrevista, o mesmo convite que nós fizemos para o Ailton. Nesta quinta-feira, não adie mais. Anote aí a data desta quinta-feira, o horário e o endereço. Cristiano e eu estaremos no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite, na palestra para casais e solteiros. Venha junto com o seu cônjuge ou sozinho, mas venha e venha preparado para ouvir e praticar, porque aí você terá a garantia do resultado, ok? Bom, eu quero agradecer vocês pela história muito inspiradora e continuem trabalhando como vocês falaram. É um trabalho em andamento, nós estamos ainda trabalhando em nós e é um trabalho constante, não se pode parar. Sempre precisa. Nós iremos, né, dar continuidade. Tem que ir, porque é importantíssimo né, aproveitar que você consegue falar tudo que eu preciso, às vezes não posso falar. Ele, então, nem vou falar, é assim, interessante. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, amigos, outras pessoas lá fora também, a gente tentamos, né, sempre estar falando, passar os ensinamentos. A gente acaba até ouvindo das outras pessoas tudo que acontecia com a gente. Então a gente fala, nossa, a gente passou por isso, né? E está sendo muito bom e a gente vai dar continuidade a isso. E vocês podem nos agradecer ajudando outras pessoas, outros casais, espalhando aí o amor inteligente. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Ok. E a gente vê como que a palestra foi importante para eles, né? Pois eles vieram de uma situação muito difícil no casamento. E eles participaram da palestra e passaram por uma situação difícil de novo. Então a gente entende, se eles não tivessem ouvido o que ouviram, se eles não tivessem praticado o que praticaram, poderia ter sido o fim do casamento. É verdade. E isso mostra, Cíntia, que tudo é possível reconstruir, é possível recomeçar. Obrigada, alunos. Até lá. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil.
Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.